A gente vai conversar hoje. Tá, antes de mais nada, muito prazer. Boa noite a todos. Eu sou o professor André Alencar. Eu me disponibilizei aí junto com a Thaís para ajudar vocês nesse projeto muito bonito, muito legal da Mentoria Popular, que eu espero que realmente seja, até me arrepiei aqui, hein, que seja muito útil, que alguns de vocês aí, muitos de vocês, possam virar colegas nossos lá na Câmara e que a gente possa ajudar, tá? Que a gente possa realmente ser útil para vocês nessa jornada, que a gente sabe que é um concurso muito difícil, que é um concurso de um nível bem elevado, mas com uma boa preparação, com uma boa ajuda, com uma boa indicação, com bons materiais, mas principalmente, porque nada disso vai resolver, principalmente com boa dedicação, você consegue, tá? Você consegue desde que você se dedique para isso. É um concurso muito difícil, sim, mas não é nada impossível. E eu e outros colegas da Câmara viemos também de uma origem mais humilde, vamos chamar assim, e conseguimos chegar lá, vencemos pelos estudos. Conversei muito isso com o colega Luiz Cláudio, e um dia desse ele fez também um stories no Instagram dele, ele se emocionou muito, sabe, que ele venceu na vida pelos estudos. E o meu caso também foi muito parecido. Eu vim de uma cidadezinha pobre daqui do Distrito Federal, que é Braslândia, sou de lá, tenho orgulho de dizer que sou de lá, não tenho vergonha nenhuma. Já sofri bullying na faculdade por causa disso. Ah, mas você é de Braslândia, lá no Goiás, lá não sei aonde, quantos ônibus você pega para chegar aqui? Era tipo assim. Mas consegui e estou aqui hoje como servidor da casa, da Câmara dos Deputados. E, claro, teve uma jornada muito grande por trás disso. Eu estudei para concurso desde os meus 17 para 18 anos, eu comecei a estudar para concurso. Graças a Deus consegui passar com 19 anos num concurso muito bom, que foi o do Supremo Tribunal Federal, para técnico judiciário na época. Eu assumi o concurso por volta de... Vocês nem eram nascidos, a maioria de vocês, tenho certeza. Mas por volta de 1999, eu assumi o concurso como técnico judiciário, fiquei no STF durante uns 4 anos, mais ou menos, 4 anos e pouco. E de lá para cá foi, graças a Deus, uma jornada assim, bem espetacular, porque eu comecei a dar aula para concursos, me achei como professor em concursos, e desde então, são mais de 25 anos, eu dou aula para preparatórios para concursos. Claro que não foram 25 anos ininterruptos, porque quando eu entrei na Câmara em 2014, eu resolvi dar uma parada nos concursos. Então, na verdade, sim, em 2015, até 2015 eu ainda fechei algumas turmas que eu tinha, mas de 2015 praticamente até 2023, eu não dei aula para concursos. Eu dei algumas aulas muito esporádicas, mas assim, nenhuma turma que fosse assim, uma turma como vocês estão começando aqui. Eu me dediquei muito à minha carreira no serviço público, me dediquei à Câmara dos Deputados e consegui ter funções elevadas. Hoje eu sou chefe de gabinete, uma liderança partidária, já tem vários anos que eu tenho funções altas lá dentro. E também dou aula para servidores da casa. Vários cursos meus foram colocados na Câmara dos Deputados para servidores. E no concurso de 2023 para a Câmara, pelo fato de eu gostar muito e ter afinidade com a matéria, eu resolvi dar aula de regimento interno. Claro, até 2014 eu dei aulas de outras matérias, que depois a gente pode conversar também sobre isso, mas de 2023 eu dei aula de regimento interno, regimento comum, código de ética, resoluções, processo legislativo, constitucional e um pouco também do direito constitucional, que era a matéria que eu mais ministrava antes. E agora, novamente, com essa nova notícia de concurso que ninguém esperava, eu achei até que eu ia aposentar das salas de aula, porque quando terminou o concurso em 2023, eu estava estafado, completamente esgotado, mentalmente acabado, porque eu tirei férias, tirei licença, tirei tudo que eu podia tirar do serviço público para poder me dedicar às aulas, mas mesmo assim foi uma corrida muito, muito, muito intensa, assim, em pouco tempo. Eu tive que preparar, só de regimento foram mais de 10 PDFs no Estratégia, né? Regimento e Código de Ética, foram 11 PDFs, cada um com cerca de 120, 130 páginas. Então, tudo isso foi preparado em pouco tempo. Gravei todas as aulas em vídeo também, naquele período curto. Peguei todas as turmas presenciais e online também no IMP, aqui em Brasília.
Então, foi muito, muito difícil mesmo naquele período. Mas eu consegui, graças a Deus, cumprir todos os compromissos e conseguimos aprovar vários colegas. Não sei se a Thaís foi minha aluna. Foi minha aluna, né, Thaís? E eu sei que a Thaís também precisou de uma ajuda na redação, porque até hoje eu tenho anotado aqui, Thaís, tal, redação número tal, que era a quantidade de pessoas que me contrataram para fazer o recurso para a redação. E pelo jeito deu certo, né? A Thaís está lá. Não sei se era só para aumentar a nota ou para passar mesmo, porque muitos precisavam de nota para passar. Então, ajudei também nesse ponto. E eu achei que depois do concurso de 2023 eu realmente não voltaria mais para salas de aula, para dar aula, que hoje não é bem mais sala de aula, né, gente? A sala hoje é virtual, é esse modelo que a gente tem, é o mais comum. Mas ainda gosto muito da aula presencial. Já de 2025 para cá, eu dei 2 aulas presenciais em Brasília, uma em Águas Claras e uma no plano piloto. Quem sabe a gente entra em algumas outras. Eu gosto ainda da sala de aula presencial, ainda tenho esse amor pelo antigo, mas vamos lá. Em 2025, assim, para surpresa de todos, saiu uma nova autorização de um concurso da Câmara, concurso que normalmente demorava 10, 11, 12 anos até para sair. Para técnico, por exemplo, já vai fazer quase 20 anos que nós não temos edital. Pode falar, Thaís. Não, pode concluir. Quando você for começar na aula, eu faço uma fala bem rapidinho. Tá bom. Então, a gente teve essa surpresa de ter uma nova autorização para concurso da Câmara. Para técnico, como eu disse, já são quase 20 anos, né? O último foi em 2007. Dei muita aula no concurso de 2007, muita. Eu era professor, assim, 100%. E, inclusive, no concurso de 2007, que só começaram a chamar em 2011 por alguns problemas na justiça, muitos alunos que entraram, depois eu conheci lá na Câmara. Quando eu entrei na Câmara, por incrível que pareça, assim, juro para vocês, a cada, sei lá, pelo menos assim, 4 pessoas, uma falava, você foi meu professor, você foi meu professor. Então, assim, é um prazer muito grande estar ali trabalhando com tantas pessoas que eu ajudei também a colocar lá dentro. E eu achei realmente que não ia ter mais concurso da Câmara tão cedo, então tinha meio que aposentado tudo, mas veio agora em setembro, 2 dias, se não me engano, depois do meu aniversário, faço aniversário 10 de setembro, acho que a autorização do concurso foi dia 12, se não me engano. E aí, para minha surpresa, estou eu aqui de novo, de férias, porque cheio de compromissos nos concursos, embora eu já tenha gravado todas as aulas de estratégia, feito todos os PDFs, eu estou lançando curso em exercício, tem curso de discursiva. Hoje eu até lancei um projeto Regimento em Músicas, né, Thaís? Então eu não paro, eu fico aí o tempo inteiro me movimentando. E estou aqui também para ajudar vocês hoje, tá? No que eu puder, do artigo 1º hoje até o artigo 19A, a gente vai tentar fazer aí um batidão e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem nesse assunto. Então, feita essa introdução, muito prazer, tá? Professor André Alencar aqui com vocês, no que eu puder ajudar, estou aqui. Thaís também pode passar meu telefone para eles, tá? Se eles precisarem tirar alguma dúvida aí rápida pelo WhatsApp, eu ajudo também, sem problema. Vamos lá. Tá ótimo. Só algumas considerações aqui bem rápidas, professor André e pessoal, boa noite. Queria dizer que eu estou muito feliz hoje. Hoje é dia 10 de dezembro de 2025, hoje completa exatamente 2 anos da nossa prova. Exatamente. E na hora do almoço, eu parei e falei, caramba, essa hora, há 2 anos, eu estava devastada, porque a prova da manhã, alguns fizeram, né, sabem que foi muito difícil. Só que agora, essa hora, eu estava saindo muito confiante, porque eu realmente segui a estratégia de focar no regimento. A gente tem até uma figurinha, André, depois eu vou te passar, a capa do regimento com uma foca no regimento. E foi uma estratégia que deu muito certo. Eu saí da prova bem, e eu tenho uma gratidão muito pessoal e muito forte ao professor André, porque eu realmente aprendi regimento com ele. Depois eu acionei o professor André para fazer o recurso, mas eu já estava aprovada, já estava tranquila. Aí eu até lembro que eu te passei, a gente ganhou, eu não lembro quanto que a gente ganhou tanto, sei lá, 2 pontos. Aí você falou, poxa, e aí, será que vai ser suficiente? Eu, não, tá tranquilo, era só para a gente ganhar mais uma margem. Para subir mais. Mas é isso, é uma gratidão pessoal, André, pela sua pessoa, que realmente, eu lembro que no sábado, antes da prova, eu descansei completamente, não li nada, mas na sexta-feira eu me tranquei no quarto
e eu assisti o curso inteiro de regimento seu, em videoaula, não era o mais extenso, nem aquele revisãozinha rápida antes da prova, era um meio termo lá. E eu assisti inteiro, do início ao fim, só para revisar, assistindo, ouvindo, né, na velocidade 2,5 e lendo o regimento. Então, foi o dia inteiro, do início ao fim. E essa gratidão pessoal hoje é uma gratidão em nome da Mentoria Popular agora, porque quando a gente sonhou com a Mentoria Popular, eu nem, nos melhores sonhos, imaginei que a gente teria parcerias tão incríveis e de excelência como o professor André. Então, é isso. Obrigada e aproveitem bem a noite, gente. Vamos lá, então. Pessoal, eu vou pegar uma primeira dúvida que foi colocada aqui no chat, e aí eu vou compartilhando também a tela com o regimento interno, tá? A princípio eu vou usar só o regimento, no máximo o regimento e a Constituição, e uma tela branca aqui para escrever como se fosse um quadro. Então, o Matheus Rocha perguntou ali no chat, assim, professor, sobre a posse, no parágrafo 7º, tendo prestado compromisso uma vez, fica o suplente de deputado dispensado de fazê-lo em convocação subsequente, bem como o deputado ao reassumir o lugar, sendo a sua volta ao exercício do mandato comunicado à casa pelo presidente. Não sei se o senhor vai chegar lá, mas gostaria de entender melhor esse parágrafo. Beleza, vamos entender sim. Vou colocar aqui uma tela branca para a gente poder riscar um pouquinho, e aí a gente vai explicando a partir dela também, tá? Deixa eu ver se fica visível aí para vocês. Transferir a chamada para cá, mostrar minha tela certinho. Então, olha só. Então, a gente tem a posse, lá no artigo 4º, ela é feita basicamente de 3 maneiras. Eu tenho a posse presencial, que ela é feita junto à sessão de posse, a sessão preparatória. Lembre que para o primeiro ano da legislatura, a gente vai ter 2 sessões preparatórias, tá? Então, a gente tem a primeira sessão preparatória, que é para posse, e a segunda sessão preparatória, que vai ser para a eleição da mesa. Inclusive, já guardem o seguinte, é normal que a posse seja pela manhã e a eleição da mesa à tarde, porque a posse é uma sessão extensa, eles vão chamar os 513 deputados por nome, nominalmente. Então, vai chamar fulano de tal, deputado de tal, não sei o quê. Aí cada um vai dizer, assim eu prometo, né? Assim eu prometo. É como está escrito o ritual de posse, que não pode ser modificado lá do artigo 3º e 4º, né? 3º principalmente, para essa sessão preparatória. O artigo 4º vai falar, então, sobre essa questão da posse que pode ser presencial, na primeira sessão preparatória. Muito cuidado que quando a gente escreve sessão sem o legislativa, a gente está falando daquelas reuniões que acontecem preparatória. É ruim que às vezes eu fico falando e escrevendo ao mesmo tempo e eu escrevo errado. A primeira sessão preparatória, ela acontece, então, no dia 1º de fevereiro, necessariamente, tá? No dia 1º de fevereiro, e normalmente ela vai ser pela manhã, porque a segunda sessão preparatória vai ser à tarde, mas não obrigatoriamente. Eu já vi sessão preparatória de posse iniciada às 1h e a sessão de eleição da mesa marcada para 7 da noite. Também não tem problema, mas normalmente são assim, períodos distantes porque demora um pouquinho. Então, no dia 1º de fevereiro, os deputados vão e tomam posse presencial. Mas é possível fazer a posse virtual. A posse virtual, ela vai se dar no mesmo dia, para quem não pôde estar presente em Brasília, aí ele pede para fazer a posse no mesmo dia. O artigo 4º vai tratar disso. E nós temos a posse virtual, que também pode ser em outro momento. Então, aqui só para exemplificar um pouquinho de como se dá essa questão da posse, em outro momento. E a gente tem a chamada posse tardia. A posse tardia seria a posse fora do dia, fora do ritual previsto ali do artigo 1º, do dia 1º de fevereiro. Essa posse tardia, ela pode ser por motivo diverso, motivo geral, não precisa ter um motivo específico. Então, o cara falou, eu estou de férias, estou nos Estados Unidos, não quero tomar posse hoje. Ele tem, em regra, 30 dias para tomar posse. Agora, ele pode fazer por requerimento, ele pode postergar por mais 30 dias essa posse tardia. E nós podemos ter ainda a posse tardia por motivo de força maior, ou por motivo de enfermidade, ou ainda por motivo de gravidez. Enfermidade ou gravidez. Tudo isso está lá no artigo 4º, nos seus parágrafos.
Essa posse tardia, ela vai ocorrer em outro momento, em outro dia, a partir do dia 2 de fevereiro até o final da legislatura pode ter posse tardia, tá? Por quê? Porque por motivo de força maior, por uma enfermidade, sei lá, o cara está em coma, a princípio ele vai poder tomar posse quando ele acordar. Então isso poderia acontecer em qualquer momento. Não precisa esperar esses 60 dias, não. Esses 60 dias é para quem tem um motivo particular e quer simplesmente postergar a posse, tá? Pensa o seguinte, quando você passar em concurso, não é nem se, né? Quando você passar em concurso, você também vai ter um prazo para tomar posse lá na Lei 8.112, não é assim? Qual é o prazo para posse na 8.112? Vocês lembram também? Nomeação é 30 dias, né? E da posse para o exercício é 15? 15 dias. 15 dias, muito bem. Eu, por exemplo, eu tomei posse por procuração, vocês sabiam disso? Eu dava muita aula na época que eu passei no concurso, eu dava muita aula. Quando a Câmara falou assim, olha, você está nomeado, aí eu comprei uma viagem e viajei para fora do Brasil para comemorar a minha posse e deixei a procuração com um colega meu aqui para ele tomar posse lá para mim. E aí deu certo, ele tomou posse por mim. Até hoje tem a foto dele lá assinando a posse por mim. E quando eu cheguei, claro, aí eu entrei em exercício, né? Não vacilei nesse ponto. Mas voltando, agora a pergunta específica do Matheus, presta atenção. Um deputado pode tomar posse em outro momento. Essa posse é o que a gente chamaria de uma posse extemporânea, não é bem a posse tardia. Essa outra posse... Opa, deixa eu tirar aqui, peraí. Marquei aqui para colocar uma legenda. Pronto. Essa outra posse, que seria... seria a posse extemporânea, ela vai ocorrer no caso de alguém que toma posse fora do período de 1º de fevereiro e sem ser por requerimento e sem ser por motivo de força maior. Qual vai ser a hipótese, então? Vou colocar aqui, ó. A posse extemporânea, ela vai ocorrer nas seguintes hipóteses. Um deputado que é suplente e vai assumir no lugar do titular. Não sei se vocês viram, mas recentemente nós tivemos um caso bem interessante. O deputado que é titular... Quem é titular, André? É sempre aquele que, pela eleição, foi diplomado como vencedor da eleição. Embora a eleição aqui ela seja proporcional, ela tem vencedores. Eu vou calcular o quociente eleitoral e vou dar o diploma eleitoral para aqueles que venceram a eleição. Então, o deputado titular chamado Derrite, que é um deputado que defende muito a questão da segurança pública, ele foi eleito deputado titular e, logo que ele assumiu, ele foi convidado pelo governador de São Paulo para ser secretário de Segurança Pública, e ele assumiu a Secretaria de Segurança Pública. E nos termos do artigo 55, esse é um cargo que ele pode exercer sem perder o mandato de deputado. Então, ele continua sendo deputado, só que ele agora é um deputado, licenciado. Ele tirou uma licença para exercer o mandato de secretário estadual. Só que aí, ele fez ali um acordo para ele voltar para a Câmara dos Deputados, para ele assumir a relatoria do projeto de facções, né, o PL das facções. Todo aquele estardalhaço que teve em razão das facções criminosas, os ataques ali que eram feitos por facções no Rio de Janeiro, causou ali todo um impacto, né, toda uma motivação para colocar penas mais severas, colocar crimes mais específicos para aquelas pessoas. Então, o deputado Derrite, que era titular e estava licenciado, ele resolve voltar. Então, vamos lá. Quando o deputado titular sai, fica licenciado, assume o suplente. Esse suplente, ele vai tomar posse como deputado. Quantas vezes ele vai tomar posse? Ele vai tomar posse uma única vez como suplente de deputado. Uma única vez ele vai tomar posse como suplente. Cuidado, pessoal, ele vai ficar eternamente nessa condição de suplente. Como assim, André? Quem é dono do mandato é o deputado que foi eleito, é o Derrite. Ele é o dono do mandato. Ele está licenciado para exercer um outro cargo. Quando ele se licencia, a Câmara não vai ficar em regra, que existe hipótese de ficar, mas ela não vai ficar em regra com 512. Para completar o quórum, eu chamo o suplente. Quem é suplente? O próximo mais bem votado do partido ou federação
e que não tenha recebido o diploma, que não tenha sido eleito. Então, o primeiro da fila, logo depois dos eleitos, é o suplente. Então, vamos supor que o PL lá em São Paulo tem eleito 14 deputados. Então, o 15º deputado, ele é o primeiro suplente da fila. Ok? O 15º aqui deputado, não, 15º candidato. Ele é o primeiro suplente da fila. Aí, quando o DERIT se licencia, o deputado suplente vai assumir como titular do mandato em caráter precário. Ou seja, para nós ele vai ser sempre suplente. Só que agora ele é um suplente em exercício. O que é um suplente em exercício, André? Ele é deputado. André, ele é deputado igual aos outros? Não. Muito cuidado e muita atenção, e para eu ir um pouquinho mais rápido, eu vou pegar também o meu regimento impresso, e eu recomendo que vocês tenham sempre o regimentozinho de vocês impresso, tá? Eu tenho ele aqui no computador, mas aqui eu vou um pouquinho mais rápido. Se vocês pegarem o artigo 243, deixa eu ver se é isso mesmo, 243, é esse mesmo. Esse artigo vai cair na prova, anota aí, ele vai cair na prova. Pode colocar aí, questão número 18, letra C, tá? 18, letra C. Ó, o deputado, na condição de suplente, ele já começa assim, o suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição. É esse o caso? É esse o caso. Ele foi convocado suplente em caráter de substituição porque o titular não morreu. Se o titular tivesse morrido, aí não seria um suplente em exercício, ele seria titular mesmo. Então, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser escolhido para os cargos da mesa, para suplente de secretário. Ah, André, suplente de secretário é cargo da mesa. Se fosse cargo da mesa, não precisava estar repetido, tá? Presta atenção nisso, que o regimento não tem palavra inútil, não. Para presidente ou vice-presidente de comissão, para integrar a procuradoria parlamentar, para o ouvidor-geral, ouvidor-substituto, corregedor ou corregedor, procurador da mulher, procuradoria adjunta da mulher, coordenadora de direitos da mulher, ou coordenadoras adjuntas, e ainda para o Coética, tá? Para o Coética, o Conselho de Ética, ele também não pode estar lá na resolução do Coética. André, eu tenho que decorar todos esses cargos aí? Não, basta você fazer a seguinte associação, criatura divina. Os cargos eletivos, eles não vão ser preenchidos por suplente em exercício. O suplente que está só em exercício na condição de suplente, ele não vai preencher esses cargos eletivos. Então, os principais, mesa e mesa de comissão. Mesa da Câmara, mesa de comissão. Tem esses outros, mas esses que são eletivos mais importantes é o que provavelmente vai cair na prova. Então, olha só, vamos supor que o DERIT, ele saiu dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro, ele ficou ali 4 dias como deputado. Ele tomou posse no dia 1º, ficou 4 dias, aí dia 5 de fevereiro o suplente assumiu. Aí o suplente, ele vai tomar posse uma única vez, ele vai prestar o compromisso, eu prometo ser deputado. Aí o DERIT, isso foi em 2023, aí em 2025, o DERIT resolve voltar para a Câmara dos Deputados. Aí o DERIT volta para a Câmara, e o que acontece? O DERIT já tomou posse, ele tomou posse no dia 1º de fevereiro. Ele tomou posse, porque se ele não tivesse tomado posse, ele não era um deputado titular, né, gente? Ele era só um candidato diplomado deputado. Então, como ele tomou posse dia 1º, ele não precisa mais tomar posse. Então, dia X, sei lá, dia 19 de outubro, eu não lembro exatamente o dia certo, dia 19 de novembro, na verdade, dia 19 de novembro, o DERIT volta. Ele não precisa prestar novamente o juramento de posse. Por quê? Porque ele já fez uma vez. Só que o DERIT ficou só 5 dias, dia 24/11, estou chutando aqui, eu não sei os dias certos, tá? Dia 24/11, ele se afasta novamente, ele se licencia novamente para exercer o cargo lá de secretário de Estado. Aí o suplente volta mais uma vez. O suplente assume mais uma vez. O suplente precisa novamente prestar o compromisso de posse? Não precisa. Vamos ler de novo o parágrafo 7º. Tendo prestado o compromisso uma vez, fica o suplente de deputado dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes, bem como o deputado que reassumir o seu lugar, sendo sua volta ao exercício do mandato comunicada à casa pelo presidente. Então, o presidente sempre faz uma comunicação oficial lá da mesa. Ele, olha, tomou posse hoje como suplente o deputado tal. Aí, quando for assumir, ele fala assim, deputado DERIT assumiu a vaga novamente e afastou o suplente tal. Aí, ao contrário, deputado DERIT se afastou novamente, assumiu o suplente tal. O presidente comunica isso, e se você entrar na página da Câmara, deixa eu ensinar vocês, às vezes, a navegar aqui no site da Câmara, que também é interessante, tá? Lá no site da Câmara, deixa eu pegar aqui a minha janela, pode ser essa aqui mesmo, pode ser tela inteira. Minha tela inteira é essa aqui.
Vou compartilhar aqui com vocês, no site da Câmara, a gente também tem, deixa eu pegar aqui, portal da Câmara dos Deputados, atividade legislativa, não, deputados, quem são, e dos deputados quem são, aqui embaixo, tem aqui, deixa eu ver se eu acho, perfil, lista... aqui, ó, histórico de mudança dos deputados. Aqui, eu posso pesquisar todos os deputados que saíram ou que entraram no mandato em determinado período. Vamos pesquisar aqui, ó, de 1º de dezembro a 10 de dezembro. Então, ele vai nos mostrar aqui, ó, saiu o deputado tal da capa DR, aqui é um CVT, sai não sei quem, Avante Solidariedade. Esse aqui é do PL tal, sai do cargo de vice-líder, sai da CCJ, indicado, sai do cargo, sai indicado pelo PL. Aqui é para assumir determinadas funções mais específicas. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Bonis, Leocádio. Isso aqui tudo é mudança parlamentar. Mas acho que nenhum aqui foi dessas mudanças que a gente falou, né? Assume, indicado, assume. Nossa, é muita mudança. Mas bem no dia que estava acontecendo essa mudança do DERIT, eu fiz também essa pesquisa e aparecia lá. É muita, gente. Mas depois vocês podem dar uma olhada aqui, aqui, ó, pronto, achei um, ó. Marcelo Queiroz, reassunção para suplente, reassunção com afastamento de suplente automático, Luiz Antônio Correia, para secretário de Prefeitura de Capital. Então, ele saiu para ser secretário de Prefeitura de Capital e há uma reassunção do suplente. E aqui, nesse caso, esse suplente que já assumiu uma vez, por isso o nome reassunção, ele não precisa prestar novamente o compromisso, ok? Vamos lá, próxima dúvida. Quem levantou a mão? Agora eu vou para uma da mão. Karen é a primeira da fila aqui. Karen. Antes disso, satisfeita a dúvida aí do Matheus? Desculpa, Karen. Matheus, ok? Qualquer coisa, depois levanta a mão, tá, Matheus? Mas vamos lá. Karen, vai, desculpa. Boa noite, professor. Com relação a essa questão de suplente, me ficou uma dúvida. Quando o senhor falou que o suplente assume uma única vez como suplente, ele fica como suplente disponível daquele partido, por exemplo, no caso do PL. No caso de qualquer ausência ali de um deputado do PL, ele fica como suplente daquele deputado? Não, boa pergunta, olha só. O suplente, ele é suplente do partido ou federação, tá? Hoje em dia o TSE aceita também as federações, então ele vai ser suplente do partido ou federação. Como ele é o primeiro suplente de todos os, ali no meu exemplo, 14 deputados do PL, qualquer um dos 14 que se afastar, ele assume. Mas assumindo uma vez e ficando, aí eu vou ter que chamar agora o próximo suplente, o segundo suplente, né? O segundo da fila. Mas não, André, ele assumiu, só que o titular voltou para o mandato e ele saiu. Então, ele volta a ser o primeiro suplente de todos os 14. Então, ele pode assumir novamente no lugar de qualquer um dos titulares e ele não vai precisar de prestar de novo compromisso de posse. Compromisso de posse é assim, eu prometo defender, manter a Constituição, as leis, a União, sustentar o povo brasileiro, aí eu prometo. Ele só precisa prometer isso uma vez, não interessa em substituição a quem ele está, ele só precisa fazer o juramento de posse uma vez. Ok? Muito obrigada, professor. Nada, estamos aqui para isso. Vamos lá, próxima. Eu vou ver no chat aqui se tem mais alguém. Dúvidas? Bora, gente, a oportunidade é essa. Não fiquem com vergonha, não. Pode perguntar. O que vocês quiserem aí, a gente está aqui para poder falar. Tá? Mas se quiserem também, pode falar. Professor, dá para falar disso? Dá para falar aqui? Não precisa ser uma dúvida. Pode pedir para eu esclarecer algum ponto. Pode pedir para a gente falar de algum tema do regimento, de preferência do artigo 1º até o artigo 19A, para depois a gente abordar outros assuntos, né, em outros momentos. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui no chat. Eu queria saber se a data da posse da comissão negra é dia 20 de novembro, assim a Câmara passa um ano sem bancada. Boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. Lá no regimento, essa agora eu vou mostrar o regimento. Deixa eu mostrar para vocês o regimento. Regimento interno, artigo 13, letra A ou B aqui? Letra A, né?
Eu vou lá com vocês, espera aí, artigo 10, 11, 12, chegamos. 13. 13A é 13A, parágrafo 2º. Ele fala assim, ó, a eleição do coordenador geral e das respectivas vice-coordenadorias ocorrerá no dia... Sai, caixinha, para de me atrapalhar. Pronto. Ocorrerá no dia 20 de novembro de cada sessão legislativa. Quando eles fizeram isso, que é de 2023, eu acho, posso até pesquisar, e é fácil da gente descobrir isso, eu acho que o dia 20 ainda não era feriado nacional. Acho. Podemos até pesquisar. Eu acho que virou feriado nacional ou no mesmo ano, mas ali no finalzinho, alguém sabe aí, já pode falar. Como feriado federal, né, nacional, esse foi o primeiro ano, agora, 2025. Pois é, então, virou acho que em 2024, né, de 24 para 25. Então, não era um feriado. Então, a ideia era fazer no dia 20, que é o dia da consciência negra, que é o dia que se celebra a consciência negra, como uma forma até de manifestação ideológica mesmo, de defesa dessa, entre aspas, minorias, tá? Eu falo entre aspas minorias porque a gente vai usar a palavra minoria para vários contextos aqui. E esse é um contexto em que a palavra minoria é usada com questões mais ideológicas, no sentido assim, de pessoas que estão desfavorecidas social e muitas vezes juridicamente. Então, a ideia seria justamente promover essa defesa da consciência negra nesse momento. Só que virou um feriado, então agora a gente tem uma incongruência regimental. Como é que eu vou fazer a eleição no dia do feriado? Só para vocês terem uma ideia, eu estou de férias, mas até onde eu saiba, eu de férias eu fico acompanhando a Câmara do mesmo jeito. É um viciozinho que vocês vão descobrir que acontece com muita gente. Para quem trabalha com a área política é normal. Mas, até onde eu saiba, não foi votada até hoje a eleição da bancada negra, tá? Ainda está a mesma do ano passado. Então, a ideia é que seja no dia 20 ou no próximo dia que eles conseguirem fazer. Essa eleição, aí é onde vai cair o detalhe, é só entre os parlamentares negros. Apenas os parlamentares negros é que vão votar nessa eleição. Ele vai dizer no concurso, anota aí, questão número 28, letra D de dado. 28D de dado vai cair lá. Vai perguntar, vai ser eleito quem tiver a maioria dos 513 votos. Não, a maioria da bancada negra. Só quem vota são os parlamentares negros e negras. Professor, se cair na prova, que pode ser pardos também. Eu entendo que sim, porque a classificação do IBGE, nesse sentido, gera para as duas hipóteses. E o formulário da Justiça Eleitoral, André, quem define se a pessoa é negra ou não? É a autodeclaração. Só que essa autodeclaração ela é lançada no formulário da eleição geral, que é dado pela Justiça Eleitoral. Isso foi até uma pergunta da minha turma de mentoria, da mentoria particular. O cara falou, professor, se cair para pardos e negros, eu falei, olha, eu confesso que eu não sei, pelo que eu estou vendo aqui, sim, pelo que eu vi no site da Câmara, sim, mas eu vou pesquisar melhor. Eu pesquisei melhor e vi que no site mesmo da Justiça Eleitoral, o formulário já admite que sejam pretos ou pardos, como ele coloca lá, né? Aqui está negros e negras, lá eles colocam pretos ou pardos. Mas a ideia é de que o candidato, na hora de se candidatar na Justiça Eleitoral, ele se declara, professor, mas e se ele não for? Aí é possível a impugnação, tá? Outros candidatos podem impugnar e gerar ali uma heteroidentificação. A gente coloca como heteroidentificação quando vem de fora e auto-identificação quando ele mesmo faz. Então, a ideia é que só os parlamentares negros participem dessa votação. Para ser feita realmente no dia 20 não vai dar mais, tá? Não vai dar mais. Como é que era a dúvida? Mesmo assim, a Câmara passa um ano sem bancada? Não. Aí o que acontece? No dia 20 de novembro, vamos pensar o seguinte, ó. No dia 20 de novembro vai ser eleito o coordenador da bancada negra que vai atuar, em tese, dali para frente. Dali para frente. Mas eu entendi onde você quer chegar. No ano que vem, que é um ano eleitoral, um ano de eleição, a gente vai fazer a eleição da bancada negra no dia 20 de novembro. Mas e aí, André, quem vai se candidatar? Eu escrevi sobre isso no meu PDF. O que eu escrevi? Que por uma questão lógica, mas não está expresso no regimento, mas por uma questão lógica, acredito eu que a própria bancada negra só vai aceitar a candidatura de deputado negro que tenha se reeleito deputado. Por quê? Porque dia 20 de novembro a gente já tem o resultado da eleição. Então não ficou tão ilógico assim. A ideia é de que em 20 de novembro eu faça apenas a
o registro de candidatura de candidatos que foram reeleitos. Mas, André, e se eles quiserem eleger alguém que está saindo? Eu entendo que pode também, porque o regimento não fechou, mas se fizer isso, aí nós vamos ter que o cargo vai ficar vago a partir da próxima legislatura, e aí tem que fazer nova eleição, como se faz para outros cargos normais, que aqui não tem escrito nada sobre isso, mas a gente usaria a mesma lógica de fazer uma nova eleição. Assim como se faz, por exemplo, para presidente de comissão ou para cargo da mesa, que é a mesma coisa, né? Quando o cargo fica vago, porque nesses outros cargos não vai ter esse problema da data, mas tem o problema da pessoa morrer. O indivíduo morreu, como é que faz? Ele era membro da mesa, morreu, em caráter temporário assume o suplente, mas tem que preencher a vaga fazendo uma nova eleição. Então, eu entendo que na bancada negra também a gente poderia aplicar essa mesma regra de fazer uma nova eleição e ela não ficaria um ano sem um coordenador, não, tá? Professor, quais os pontos cruciais de estudo em regimento costuma ter pegadinha? Eu brinco com essa pergunta porque, assim, a gente passa, eu lembro no concurso de 2023, eu fiquei 6 meses, mais ou menos, gravando aula quase todo dia, assim, eu gravava aula direto, né? Tem, sei lá, uma centena de vídeos. E toda aula a gente fala, olha, isso cai na prova, isso é importante, isso cai na prova, isso é importante. Aí a gente vai construindo isso ao longo de todo o curso, né? Em todo o curso a gente vai falando. E aí, sempre acontece de chegar lá no final, né? 10 dias antes da prova, professor, quais artigos mais importantes? Quais que mais caem em prova? Então, assim, a gente vai fazendo isso ao longo de todo o conteúdo. É impossível eu parar agora e mostrar todos os artigos importantes do regimento. Porém, eu fiz isso. E eu fiz gratuitamente, está no YouTube. Então, vocês podem ir lá no YouTube, e lá no meu canal do YouTube, deixa eu pegar aqui o conteúdo. Vocês têm aqui um vídeo. Deixa eu ir pelo canal mesmo, acho que é melhor. Deixa eu abrir o meu canal. Vocês têm lá um vídeo chamado Artigos Mais Importantes do Regimento. Esses artigos mais importantes do regimento, deixa eu ver onde é que ele está aqui. Comentários aqui. Quais os temas mais cobrados no regimento? Não, esse aqui é só um cortezinho de 3 minutos. Deixa eu pegar ele aqui. Artigos mais... Aqui, principais artigos do regimento, é esse aqui? Isso. É 1 hora e pouco de aula em que eu pego todas as questões que já caíram em concurso e eu faço um gráficozinho fazendo o comparativo das questões mais cobradas no concurso. Então, aqui tem os temas com maior número de questões. Deixa eu só parar aqui para vocês verem. Então, o assunto que disparadamente aqui cai mais seria do 130 ao 200. Porém, essa é a maior parte do regimento também, que é onde vai estar toda a parte do regime de tramitação, dos regimes de tramitação, de preferência, de prioridade, de destaque, discussão, votação, processamento de votação, redação. Então, essa parte ela cai muito mais, mas também é muito grande. Agora, proporcionalmente, se a gente considerar assim, pelo número de artigos e o número de questões de prova, a gente estaria mais o estudo, seria das proposições. 100 a 130 é onde vai ter proporcionalmente maior número de questões de prova. É quase 4 questões para cada artigo do regimento, tá? Aqui é onde mais cai mesmo. Mas, André, eu quero os artigos. Se você acompanhar a aula inteirinha, na aula eu vou comentar todos os artigos mais importantes. Funções preliminares. Quais os artigos mais importantes? Do 3º ao 8º, o 9, o 10, o 12 cai pra caramba. Para 2025, 13A e 13B. Então, nessa aula aqui que eu vou remeter vocês vão poder pegar todo esse conteúdo riquíssimo aí e estudar, e tá de graça, tá? Essa aula é de graça para vocês lá no YouTube. O que mais? Quem levantou a mão aí? Karen tá na frente, eu acho. Levanta a mão, hein? Pode... Não, eu acho que eu esqueci de baixar a mão. Acho que esqueceu. Quem mais levantou a mão? Acho que tinha mais uma. Não sei se foi a própria Thaís. Tá, eu vou para o chat novamente. Mas qualquer coisa pode falar. A Amanda já colocou ali o link do vídeo. Muito bem, obrigado. Deixa eu ver aqui. Professor, existe uma maneira mais eficiente para revisões na matéria de regimento? Assim, é difícil dizer o que é eficiente e o que não é, né? Porque para cada pessoa muda.
Também tem 2 aulões aqui no meu YouTube, um que eu chamo Mindset do Aprovado, que são as questões mentais que você tem que estar fortemente preparado, mentalmente preparado para estudar para concurso, que não é fácil, não é fácil. Então, tem esse aulão gratuito, Mindset do Aprovado, que lá eu falo sobre técnicas de estudo. Mas, assim, uma coisa que é importante, não existe uma única técnica que funciona. Para alguns, assistir vídeo funciona, para outros, fazer resumo funciona, para outros, ler livros ou PDFs funciona. Então, assim, o que eu quero que todos vocês entendam é que, independente do método que você estudar para concurso, você tem que fazer o seu próprio resumo. Isso é batata, assim, isso é essencial, tá? Eu assisti um podcast de uma moça que ela entrevistou 20 e tantas pessoas, ela mandou para 50 primeiros colocados do concurso que ela queria, ela perguntou como é que eles estudavam, o que eles faziam e tal. Mas, em resumo, ela falou o seguinte, olha, todos que foram bem aprovados, bem colocados, que estudam de diversos métodos diferentes, mas todos fazem os seus próprios resumos. Ah, professor, eu vou comprar o resumo tal, eu vou pegar o resumo tal, eu vou usar o mapa mental de fulano. Não adianta. Para mim, não adianta. Você tem que fazer o seu, você faz o seu resumo. Ah, professor, mas fazer resumo demora muito. Aí é onde entra a famosa fábula do afiar o machado. Você dá 2 machados para 2 pessoas e fala, vai cortar árvores. Tem lá as fileiras de árvores para ele cortar. Um já pega o machado e começa a cortar. Esse que pega o machado e começa a cortar, ele corta primeiro, porque o outro está só amolando o machado, ele está demorando. Aí o outro que está cortando lá fala, ah, que lerdo, que demorado, olha lá, ele está lá só afiando o machado. Mas quando esse cara sai para cortar, ele corta muito mais rápido e ele ultrapassa o outro. Então, fazer resumo pode parecer muito lento, porque você vai pensar assim, pô, eu devia estar estudando, eu devia estar aprendendo outro conteúdo. Mas se você conseguir vencer todo o conteúdo, imagina a possibilidade de depois querer fazer revisão disso. Então, assim, é muito importante que você faça suas próprias anotações. Seja à mão, seja no computador, mas tem que fazer. Então, não existe uma técnica que seja ideal, infalível. O importante é você ter suas anotações, tá? Nem que seja assim, copiar do regimento, copiar do PDF, copiar o que o professor está falando na videoaula, mas ter algumas anotações essenciais, eu considero como muito importante. Vou pegar mais um aí de mão levantada. Quem é que está em primeiro é a Fabiola. Fabiola Pacheco? Tá aí? Oi, tá me escutando? Oi. Tô escutando agora. Oi, professor, boa noite, Thaís, obrigada pela oportunidade de participar da mentoria, sou muito grata. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, que é em relação à discursiva, que foi sobre o regimento interno. O senhor acha que o problema foi da banca, pelo alto índice de reprovação, ou foi porque as pessoas não estudaram o regimento na íntegra? Boa pergunta. Bem complicado de dizer, né? Nós temos aqui alguns candidatos, provavelmente, que alguns aqui fizeram o concurso no passado, o de 2023, mas eu acho que a banca pecou muito. Assim, obviamente que quem estava muito preparado não vai ter problema, tá? É aquela história, concurso tem o fator sorte. Quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Bota isso na cabeça. Quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Então, alguns vão olhar para os que passaram e falar assim, eles deram sorte. Aham. Não estuda não, para ver. Alguns, claro, podem sim ter tido uma sorte, mas quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Isso é fato. E a questão da banca, eu acho que a banca errou muito, porque ela colocou 4 perguntas na prova discursiva, só que no espelho tinha 20 itens lá. Não sei se era 20 exatamente, estou aqui meio que chutando. Eram 13. 12, 13 itens. 12 itens, pois é, era o triplo, né? Tá, mas de qualquer jeito, assim, era muito mais do que você poderia adivinhar. Então, assim, André, se eu pegasse o comando da discursiva naquele dia, exatamente no dia 10, hein? Tem 2 anos, e eu começasse a fazer, eu muito provavelmente teria dificuldade de passar. Eu confesso, eu teria dificuldade de passar. Por quê? Porque eu não sabia exatamente o que o examinador queria. Eu poderia escrever exatamente o que ele queria, mas poderia não. Então, ele me perguntou ali 4 coisas para eu falar de 4 coisas, mas no final eu tinha que falar de 12
itens ou subitens ali daquelas coisas. E assim, eu que analisei muitas redações, mas muitas redações, eu vi que o examinador pecou muito na correção, mas muito, porque às vezes as pessoas falavam o que ele queria, mas não com as palavras que ele queria, e ele não dava pontuação. Por quê? Porque quem corrige essas redações não é um especialista regimental. Então o cara vai pelo padrão, pelo aquele espelho, e ele procura as palavras ali que estão iguais ao do espelho. E isso foi uma falha muito grande na correção. Tá? Eu acredito que houve, sim, mais falha da banca até do que dos candidatos. Agora, o tema prioridade, gente, por favor, né? Quando é que uma matéria em prioridade vai ser votada no plenário da Câmara? Eu estou há 11 anos na Câmara dos Deputados e eu não vi isso acontecer. Se vi uma vez, foi muito. Eu acho que um dia desse teve o Mota, quando entrou, ele falou assim, olha, eu vou evitar essa história de projeto em regime de urgência. Vamos levar para o plenário as matérias que estejam realmente instruídas, ou seja, com os pareceres de comissão. Aí o Mota começou com isso. Então, vamos levar para o plenário matéria instruída. Aí todo mundo, que bom, que beleza, agora vai ter comissão funcionando de verdade, não vamos mais ter tanto requerimento de urgência. Já caiu por terra na prática. Mas, um belo dia, entrou na pauta um projeto sem regime de urgência e que estava com os pareceres de comissão. Eu acho que ele não estava de prioridade, eu acho que ele estava em regime ordinário. Mas foi assim, uma única vez que eu vi uma situação dessa. Todos os projetos que são votados no plenário, eles têm regime de urgência. Então, assim, se eu fosse examinador, eu teria cobrado uma prova muito parecida, mas em regime de urgência, que era algo realmente, assim, útil, interessante, mais tranquilo até para a gente ter embasamento, mas o examinador realmente não tinha essa malícia, ele cobrou ali algo que não era muito útil para a casa em si, mas cobrou um conhecimento de assimilação, né, de retenção de conteúdo, que, querendo ou não, gente, concurso é isso. E outra, para de querer brigar com a banca. Eu odeio FGV. Você não vai passar, me desculpa. Ou você ama FGV, ou você ama informática e raciocínio lógico, ou você não vai passar. Porque toda vez que você odeia alguma coisa, o seu cérebro te bloqueia daquilo, ele vai te afastar, ele vai fazer com que você não aprenda, não entenda, não consiga dominar aquilo lá. Então, ou ama essa porcaria, ou não vai dar certo. Então, assim, eu amo a FGV, eu amo o regimento interno, eu amo tudo isso. Porque é isso que vai fazer eu ganhar os meus 30 mil. Quero ganhar 30 mil? Eu vou amar isso aqui de paixão. É isso que tem que acontecer, tá bom? Tá, Vamos lá. professor. Mas a minha real dúvida é a seguinte. O senhor me falou que nem o senhor conseguiria, né, Não, ter não essa sei se eu... noção, nessa noção de Sim, dos temas que o detalhados. exame Uhum. Mas assim, eu me sinto hoje como se eu estivesse estudando no escuro, porque e aí eu queria perguntar para a Thaís, que fez essa prova, que foi muito bem aprovada, como ela fez para saber que ela teria que colocar esses 12 itens que o examinador queria. Esse é o meu... Eu estou, assim, apavorada, porque eu tenho medo de acontecer como 90% das pessoas e tá ali, ó, gabaritar praticamente a prova e morrer na praia, na redação. Deixa eu só falar um pouquinho antes da Thaís. Mas por que você está pensando nos 90% e não nos 10%? Por que você já não começa pensando que, poxa, pode cair o que for, eu vou estar preparado e eu vou conseguir? Sabe, assim, o mindset é justamente isso, assim, é você já se imaginar lá dentro. É você pensar que eu nasci para trabalhar na Câmara, é você ter que ter essa preparação interna. Você não tem que ter medo. O que for ruim vai ser ruim para todo mundo, não vai ser ruim para você. A prova foi ruim para todo mundo, e 10%, ou menos do que isso, até 1%, passou. Mas, assim, a ideia do concurso é eliminar. A gente não tem controle sobre o resultado, Fabiola. Não adianta. Sabe, essa insegurança que você tem, todos têm. Eu tenho uma turma de mentorados, minha lá, que eles estão pagando. E um dia eu percebi uma insegurança geral e eu marquei uma terapia coletiva. Sábado à tarde fizemos uma aula de terapia coletiva. E o que eu disse para eles? Olha, gente, ninguém tem controle do resultado. Você pode estar super preparada e no dia pode cair coisas que você não tem o domínio. Ninguém vai ter o domínio de todo o regimento, de todas as partes do regimento. Então, assim, pensa só no processo, sabe? Se imagina lá dentro e faça o melhor que você pode durante o processo.
A única coisa que você tem controle é o que você estuda, o quanto você estuda. O que vai cair, você não tem controle, mas pelo menos vai cair igual para todo mundo. Então, não pense assim, mas isso. Não, e se der certo? E se eu passar? E se eu estiver preparado? E se cair o que eu estudei? Sabe, assim, tem que ir nessa. E, claro, também não esperar que caia do céu. É todo dia estudar e muito. É se preparar bastante. Mas deixa a Thaís também falar um pouquinho. Eu acho que é bem nesse sentido mesmo. Eu acho que a gente está ainda no pré-edital, possivelmente às vésperas de um edital, enfim. Mas a gente está se preparando. Então, não é para ninguém estar pronto agora. Né? Você vai estar pronto na véspera da prova. Hoje, não. Então, assim, em vez de focar no que pode dar errado, foca no processo. Então, a gente está aqui com o professor André, vamos pegar conteúdo, vamos aprender conteúdo, vamos tirar dúvida. Foca nesse processo e confia nesse processo e faça a sua parte. A sua parte é estudar todo dia, com muito afinco, com muita concentração, todos os dias, mesmo no dia que você está cansada, que você não está afim, que você está com preguiça, enfim, você vai sentar e vai estudar e vai mentalizar que você vai fazer o máximo que você puder. Se for suficiente, ótimo. Se não for suficiente, a vida segue e vão surgir outras oportunidades, mas você vai fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, você vai chegar no dia se sentindo bem, sabe? Independente do resultado, você sabe que você cumpriu ali o que você propôs para você mesma. E aí, só lembrando aqui, gente, a gente tem um encontro mensal com as psicólogas, viu? Já teve o primeiro encontro, o próximo deve ser já em breve, eu acho que tem umas 2 ou 3 semanas, enfim, e é para levar esses temas também. Essas dores. Próximo, Purpose Language School. Já faz a propaganda. Professor, eu posso furar a fila rapidinho, só porque o meu tem a ver com o que a colega falou? Por mim, sim. Tudo bem, pode falar. É só um depoimento às avessas, na verdade. Eu fui uma das que foi eliminada na discursiva da prova passada. E o que eu acho que foi um dos meus erros? Teve um erro da banca, porque eu realmente acho que eu respondi os 4 pontos. Mas o que eu acho que foi um dos meus erros e que pode ajudar os outros colegas? Foi não vomitar o conteúdo, sabe? Eu acho que eu tinha capacidade de cavar mais coisas na minha cabeça que eu sabia e deixei passar a oportunidade, mesmo que não tivesse pedindo. Em algum lugar aquela informação estava registrada e eu poderia ter vomitado tudo que eu sabia a respeito daquilo. Talvez fosse melhor pecar pelo excesso. Não sei se o professor vai concordar comigo. Fazendo uma intervenção rápida, recentemente eu dei um aulão, esse infelizmente não está gratuito, mas eu dei um aulão junto com um dos aprovados, Daniel Herold, que também entrou com recurso na redação, e esse sim só passou por causa do recurso. Mas eu pedi para ele intervir um pouquinho na minha aula e falar um pouco também dessa questão da aprovação dele, e ele deu uma dica muito importante sobre a redação. Ele disse assim, olha, quando o examinador pedir alguma coisa, comece com o conceito daquilo. Porque ele falou, olha, na minha prova não pedia para conceituar, ele falava assim, disserte sobre o regime de prioridade, não sei o quê, compara com preferência, blá, blá, blá e tal. Aí ele falou assim, primeiro tópico lá que era conceito de prioridade. Ele falou, eu sabia o conceito, mas eu não escrevi o conceito. Eu sabia o conceito de preferência, mas eu não escrevi o conceito de preferência. Então, isso que a colega está falando como vomitar o conteúdo é isso, assim, escreva coisas certas sobre aquilo. Claro, não vai inventar demais, porque senão o examinador ainda fica com raiva, mas escreva coisas certas sobre aquilo, tudo que você puder, tudo que você conseguir. Até porque, para depois a gente tentar te salvar em eventual recurso, tem que ter conteúdo lá, ainda que não seja com as palavras que ele queria ouvir, ainda que não esteja na ordem que ele queria ouvir, mas isso vai ajudar lá na frente, na hora do recurso também. Então, concordo que tem, assim, que despejar o máximo de conteúdo que você conseguir lá. Também concordo. Inclusive, quando a Fabiola estava falando, como é que a Thaís escreveu os 12 itens? Eu não escrevi os 12 itens, mas eu escrevi tudo que eu sabia e foi suficiente, né? Então é isso, que você... E eu conceituei, acho que eu teria dificuldade para escrever sem conceituar, né? Mas enfim, é de estilo. Mas é isso, tudo que você souber e que couber ali naquelas linhas, né, com coerência, você deve colocar sim, tem que mostrar que você domina o conteúdo. Pode ir, pode... escola de inglês, vamos lá, já faz a propaganda. Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Juliana,
Eu, na verdade, estou como Purpose Language School, porque eu não consigo mudar, né, o nome aí, eu só tenho esse Gmail, então acaba entrando assim. Mas eu me chamo Juliana. Vamos lá. Minha dúvida é bem simples, mas é só porque, na verdade, em algumas aulas, em alguns slides, mapas mentais e tal, eu vejo diferente o número 1/10. Se 1/10, eu quero saber, é bem simples, assim, 1/10 é 51 ou 52 deputados? Porque tem hora que aparece como 51, tem hora que aparece como 52. É porque, em alguns casos, eu preciso desprezar a fração, é isso? Ou é um ou outro sempre? Vamos lá. Excelente dúvida, eu entendi, mas a resposta já começa com o depende, tá? 1/10 depende. Tem horas que é 51 e 50, tem hora que é 52. Como é que eu vou saber, André? Olha só, não é difícil não, tá? Não é difícil. Só tem 2 lugares no regimento em que ele manda desprezar a fração. Nesse momento aqui, que ele vai falar quantos cabem em cada comissão, aqui, ó, artigo 25, parágrafo 2º. Quando ele vai falar quantos cabem em cada comissão, ele coloca assim, ó, desprezando-se a fração. Lembra que eu falei aqui bem rápido que o regimento não tem palavras inúteis? Se ele colocou que aqui eu desprezo a fração, e só tem 2 lugares, né? Aqui e lá no 60, no 80, quando ele vai falar do quórum, para abrir a sessão, ele fala assim. Aqui, sempre tem que conseguir a leitura. Espera aí que eu me perdi. Aqui ele fala que 1/10 e ele manda desprezar a fração. Alguém lembra exatamente onde é para a abertura aqui do quórum? Aqui, pronto. Achando-se presente na casa pelo menos a 10ª parte do total de deputados desprezada a fração, só tem esses 2 lugares, 25, parágrafo 2º e 79, parágrafo 2º. Então, você anota esses 2. Nesses 2 que ele manda desprezar a fração, você vai contar com 51. Tá? 25, parágrafo 2º. Ah, não, lá não é 1/10, desculpa. Lá vai dar 17,66, lá são outras frações, né? 3 centésimos e alguma coisinha lá, 3,5 centésimos. Então, aqui é o único lugar que 1/10 vai ser 51. É o único lugar que 1/10 vai ser 51. Mas os 2 únicos lugares que ele manda desprezar a fração são esses 2 que a gente falou. Então, em todos os outros lugares, como a gente trabalha com pessoas, eu não posso dividir uma pessoa ao meio e considerar meio. Então, sempre que eu estou trabalhando com pessoas, as frações vão ter que ser arredondadas para cima. Ok? Eu vou ter que considerar o próximo número inteiro. Então, se eu pegar 513 e dividir por 10, 1/10 é isso, 513 dividido por 10, vai dar 51,3. A fração, vírgula 3, ela é até menor que 5. Então, lá na escola, 4ª série, 5ª série, sei lá, você aprendeu que você podia arredondar para baixo. Mas, como você está trabalhando com pessoas, você não vai poder arredondar para baixo aqui nas outras condições. Sempre que o regimento falar 1/10, tirando essa única exceção aqui, onde a gente está, vai ser 52. Então, recurso de 1/10, 52. Emenda apresentada por 1/10, 52. Então, em todos os outros casos do regimento, você vai considerar que a fração vale 1 inteiro. A fração vale 1 inteiro. Ela pode ser 0,1. Tá? 0,0003. Você vai considerar 1 sempre que o regimento não mandar desprezar a fração. Ele só manda desprezar a fração nessas 2 situações. Tá, só mais uma coisinha, então. Porque aí você falou que a outra uma é essa situação, que aí vai ser 1/10. E a outra é aquela questão das comissões, que vai ser o 3,5% e o 13%, né? Exato. Aí, então, despreza também. Ou seja, o 3,5% vão ser 16 deputados e não 17, é isso? Faz a conta aí. 513 dividido por 3,5, quem tiver com a calculadora fácil. Porque eu acho que dá 17, alguma coisa, não? É 17? Não, então tá. Eu acho. Eu acho que dá 17, alguma coisa. Tá, 513... Dividido por 3,5. Na calculadora fica rápido. 3,5. Ops, não. 513 vezes 3,5%.
mais fácil. 17, quase 18. 17,95 alguma coisa. Então, tá. Então, aí vão ser 17, beleza. Não sei Aqui eu por que não eu fiquei com 16 na cabeça. Talvez por causa de 66, né? Porque o 13% é 66. Mas é 17 mesmo. 17,95 alguma coisa. 95,5. Então, tá bom, professor. Tá bom. Na verdade, não é dividido, tem que ser multiplicado, né, gente? Eu fiz vezes 3,5%. Esse 3,5%, é isso. Tô apanhando aqui igual mala véia para viajar. Vezes 3,5%. é 0,035, né? 3,5%. Isso, perfeito. É matemática velha que a gente apanha. O cara faz direito e esquece de fazer conta. Mas eu ainda até me considero bom de fazer conta. Vai lá, o que mais? Obrigada, professor. Só isso, muito obrigada. Eu vou no chat, tá? A Fabiola ainda está com a mão levantada. Não sei se ela ainda quer falar. Desculpa, professor, deixa eu abaixar aqui. Qualquer R$10 a gente resolve. Porque senão eu não vou tirar a vez das outras pessoas de falarem, né? Tá bom. É possível que o tema seja algo relacionado a regimento interno novamente? Se sim, qual o seu chute para a redação? Pergunta o Felipe lá no chat. Olha só, eu aposto que o tema, se for só um, ele vai, no mínimo, passar pelo regimento. No mínimo, eu aposto. Tá? Posso perder a aposta, porque é uma aposta. Não tem como ter certeza de nada. Vai depender do que vier no edital, vai depender do bom ânimo do examinador. Por exemplo, eu entrevistei um colega nosso, lá da Câmara, que ele já é policial legislativo, ele é, inclusive, professor para concurso também, ele é mentor, ele treina o pessoal e ele resolveu fazer o concurso de 2023 para analista. E na entrevista ele disse assim para mim, como está lá público no YouTube, tem várias entrevistas legais lá no YouTube, viu? Depois assistam. Como ele já está público lá, acho que não tem problema contar. Ele falou assim, André, eu apostei que ia ser em ciência política, porque o edital só falava que era matéria de conhecimento específico. E ciência política era uma matéria nova. Ele falou assim, cara, eu acho que eles querem derrubar, vai ser ciência política. Ele falou que estudou ciência política para matar, ele sabia tudo de ciência política. Eu falei, cara, foi uma aposta muito arriscada a sua. Ele, não, eu sei, hoje eu olho para trás e vejo que eu sei. Inclusive hoje, esse negócio de olhar para trás, também a questão aí da menina que reprovou, hoje eu fiz uma entrevista com um mentorado meu, que ele é muito bom, ele também foi aprovado na prova objetiva e reprovou na redação. E hoje ele fala para mim assim, ele está estudando novamente, ele fala assim, André, hoje eu olho para trás e falo assim, cara, eu não tinha tanto conteúdo quanto eu achava que eu tinha. E eu falei para ele assim, não se preocupe, daqui 10 anos, quando você for servidor da Câmara, se você ainda estudar o regimento, você vai olhar para trás e vai falar a mesma coisa. A gente olha para esse regimento e vai aprendendo coisas novas quase todos os dias, é normal. Então, assim, para a prova de redação, é muito difícil que alguém esteja 100% preparado, é quase impossível. Mas eu acredito muito que se a banca tiver uma noção mínima do que é a Câmara dos Deputados, ela cobraria o regimento na redação. Por quê? Porque todo mundo estuda para vários concursos. Isso é a coisa mais normal do mundo. Ninguém nasceu com a tatuagem Câmara. Alguém aí, é o único concurso do mundo que eu vou fazer, está escrito aqui Câmara. Não, todo mundo faz vários concursos. E quando vai fazendo vários concursos, você vai aprender na administração pública, administração financeira, administração geral, direito constitucional. Tem gente que já dá mais aula de direito constitucional do que o professor. Administrativo, raciocínio, todas essas matérias todo mundo sabe. Agora, qual é a única matéria que só é importante na Câmara dos Deputados? E que é a mais importante para a área política. É o regimento. Então, eu não vejo como se afastar disso, sabe? O máximo que pode acontecer é como aconteceu no meu concurso de 2012, que caíram 2 dissertações. Uma foi sobre o processo legislativo orçamentário, direito constitucional, com uma pegada ali de AFO, e a outra foi regimento interno e foi sobre sessões preparatórias. Então, no mínimo, assim, se o examinador quiser colocar 2 temas, aí ele pode se afastar um pouco, mas alguma coisa de regimento tem que ser diferencial para selecionar os candidatos. Por quê? Porque não dá para entrar na Câmara sem saber nada de regimento, tá? Embora eu seja um que eu entrei quase sem saber nada. Não sei se vocês já viram minha história, mas eu fui fazer o da Câmara sem ter estudado muito o regimento. Não era a minha praia o regimento na época. Mas eu sabia muito de constitucional, eu dava aula de constitucional, eu estudava o processo legislativo a fundo.
E o meu concurso, para minha sorte, e aí onde a gente vê que existe sorte mesmo em concurso, para minha sorte era o CESP, e eu era muito bom de fazer prova do CESP. Por quê? Porque eu sabia deixar em branco. CESP é bom de fazer prova quem sabe deixar em branco. Então eu fui para a prova da manhã, a minha também foram dois períodos igual a da Thaís. Eu fui para a prova da manhã, que era conhecimentos básicos, que era português, que eu era craque, constitucional, que eu dava aula, administrativo, que eu sempre estudava, informática, que eu dava aula, e tinha inglês e a outra língua, que estava tranquila, não estava muito difícil, e eu não sou muito bom de línguas, mas não estavam difíceis as provas. E inglês, por exemplo, eu não chutava porque eu não sabia, eu chutei, só fiz o que eu sabia. Mas essa prova da manhã, quando eu terminei a prova da manhã, eu falei, na hora do almoço, a pessoa que estava almoçando comigo, eu falei, eu passei nesse concurso. Se a prova da tarde, a redação não me reprovar, porque eu não sei regimento, mas mesmo que eu não soubesse nada de regimento, eu falei, eu passei nesse concurso. Porque a prova da manhã, eu fiz, tipo assim, 90 e poucos % de questões certas, assim, praticamente nada errado. Minha prova da manhã tinha, sei lá, 2 erros, 3 erros de 100 e poucas questões, 90 questões. Então, eu deixei algumas em branco, mas acertei praticamente tudo. Quando foi para a prova da tarde, eu fui consciente de que, se eu não chutasse e eu acertasse o mínimo de específicas, e aí entrava constitucional, processo legislativo de novo, que era bem constitucional, e tinha muita questão. O regimento interno, gente, querendo ou não, quem sabe constitucional sabe no mínimo 30% do regimento interno. No mínimo, 30% do regimento interno. Então, assim, de todas as questões que caíram de regimento, eu sabia uns 30%. E algumas eu sabia um pouco mais porque eu estudava mais aprofundado, eu estudava para dar aula, e eu gostava do processo legislativo. Eu tinha livro na parte de poder constituinte, por exemplo, que é de PEC, então eu sabia muito. Quando eu olhei a redação, as duas redações, uma era sobre a restrição a emendas no processo orçamentário, e a outra era sobre sessões preparatórias. E assim, cara, eu não tinha estudado muito o regimento, mas era a parte inicial, e a parte inicial, você querendo ou não, você vê um pouquinho, né? Você vê uma vez ou outra. E eu sabia de sessão preparatória da Constituição, então eu falei, cara, eu vou escrever, e deu certo, assim, eu passei e deixei tipo, quase, sei lá, umas 30 e tantas questões em branco. Eu deixei mais de 30 questões em branco na minha prova, quando foi o CESP, e deu certo. Não fiquei bem classificado, eram 100 e poucas vagas, eu passei, sei lá, em 170, 180, mas deu ali um ano, mais ou menos, já me chamaram, acho que menos de um ano, eles chamaram bastante nesse concurso. No final, chamaram mais de 400 no meu concurso. Então, o da Thaís foi realmente exceção, porque reprovou a maioria na redação, mas eles têm uma tendência de chamar muito até preencher todas as vagas. Amo o regimento, muito bem, gostei. Amo o regimento interno, é isso aí, nunca reclamei. Professor, sobre a representação proporcional partidária, como se dá de fato? É um acordo político ou discricionariedade do presidente para fins de prova? Basta saber que ela deve ser observada? Não, olha só. Essa eu vou até compartilhar de novo aqui a tela em branco, para a gente poder falar um pouquinho melhor disso, assim, deixar bem claro, porque isso é tema, inclusive, de redação, tá? Ah, professor, qual é o tema que você aposta na redação? É muito difícil, é muita coisa. É muita coisa. Tem muita gente que fala, eu acertei o tema da redação. Sim, você chuta 30, 40, uma hora você acerta. Eu acertei também, mas na sorte, porque uma semana antes que eu estava dando um aulão desses de véspera de prova, eu estava falando de regimes de tramitação e falei, olha, gente, isso pode cair em prova. E está escrito lá, eu falando, olha, pode ser tema de redação, e estava escrito bem grande, prioridade. Eu até repostei esse stories que eu fiz na época, e alguém pode falar, o professor acertou na sorte, ninguém tem como ter certeza disso. É claro que quanto mais estuda, mais sorte você tem, então a gente vai dizendo alguns temas quentes, tá? Alguns temas quentes. Por falar em temas quentes, tem uma aula também minha no YouTube, que está aberta e gratuita, sobre o lançamento do curso de discursivas, e lá tem um tema de redação, tem o espelho e tem a videoaula corrigindo a redação inteira, tá? De graça lá no YouTube, depois vocês pegam. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho desse princípio da proporcionalidade aqui com vocês. O PPP, princípio da proporcionalidade partidária. Primeiro, ele tem base constitucional. Quando você pega o artigo 58, caput, parágrafo 1º, ele fala que na composição das mesas e de cada comissão terá que ser observado o princípio da proporcionalidade partidária. Então, ele vale para a mesa, e ele vale, em teoria, para todas as comissões. Não interessa se é comissão permanente ou se é comissão temporária, todos eles têm que ter o PPP. O que o PPP vai dizer para a gente? Olha só, isso é bem interessante você pensar, porque isso aqui,
é direito constitucional, é regimento e é ciência política. Por isso eu acho um tema muito, muito interessante, muito bom até para ser cobrado numa discursiva. Não só o PPP, assim, disserte sobre o PPP, não. Mas, assim, isso aqui feriu o PPP, isso aqui está de acordo com o PPP, isso pode estar na tua redação, presta atenção. Quando a gente elege pessoas para nos representar, a gente tem um recorte, a gente já tem ali uma miniaturização da sociedade brasileira. A ideia da Câmara dos Deputados, quando você olhar o plenário da Câmara dos Deputados, muitas vezes que eu entro no plenário, eu tenho essa sensação assim, né? Ali está a sociedade brasileira representada. André, mas não é tão justo. Não é mesmo. Por quê? Porque o sistema eleitoral é falho. O sistema eleitoral é falho. Por que o sistema eleitoral é falho? Aí são outras aulas, vai demorar muito para a gente acertar. Mas o sistema, ele muitas vezes privilegia os caciques partidários, a estrutura partidária nossa é muito corrompida, o sistema eleitoral privilegia o poder econômico. Teve uma vez um cientista político que falou dentro de uma comissão da Câmara, falou, olha, se você me der 10 milhões, eu sou eleito deputado federal. Aí os deputados ficaram tudo putos com ele falando isso, mas muitas vezes é verdade, assim, quem investe muito vai ter um retorno em votos, então há muitas falhas. Mas a ideia do PPP é que, quando você olhasse para o plenário, que é o órgão cheio, que é o todo, que é a composição plena, por isso o nome plenário da casa, quando você olhasse lá para o plenário da casa, aqueles 513 deputados fosse uma fração de todos da sociedade brasileira. Então, aqui estão os professores, aqui estão os delegados, aqui estão os advogados, aqui estão os bancários, aqui estão os comerciantes, aqui estão os proletários mesmo, trabalham ali no chão de fábrica, etc. A ideia seria essa. Na prática, não é bem assim, porque nem todas as correntes e todas as profissões e todas as ideologias são bem representadas. Mas, repito, falha do sistema eleitoral e não falha do sistema representativo em si. É porque o sistema representativo ele tem essa ideia de eu pegar toda uma sociedade e reduzir num ponto em que ali esteja representada ela toda, claro que com pequenas falhas, obviamente, mas é assim que funciona o sistema representativo. Então, quando os 513 deputados decidem, é como se o Brasil estivesse decidindo, a sociedade brasileira está decidindo. Essa é a lógica do sistema representativo. Quando o sistema representativo tem que ir para órgãos fracionários, quando eu tenho que diminuir essa representatividade, eu começo a ter crises de representatividade. Por quê? Porque um dos 513 que não está aqui pode dizer que uma parte da população brasileira não está sendo representada. Em parte é verdade. Por quê? Porque eu não consigo representar todos num órgão pequeno como a mesa. Quantos cargos tem na mesa? Vamos polemizar. Quantos cargos tem na mesa? A mesa ela tem 7 cargos de titular e 4 de suplente. Para fins do PPP e para fins de eleição, eu conto os 11 cargos da mesa. Ok? Mas para a prova, cuidado, se a mesa vai decidir, são 7. Quantos cargos tem na mesa que é proibido ser líder? 7. Quantos cargos da mesa, blá, 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 blá? 7. Tá? Mesa tem 7 cargos. Tanto é que lá naquele artigo 243, a gente viu assim, olha, não pode o suplente ser eleito para cargos da mesa ou suplente de secretário. Então, suplente de secretário é suplente. Mas, na hora de eleger a mesa, a gente bota todo mundo junto e elege todo mundo junto. Então, na hora de contar os cargos para fins do PPP, eu conto 11, ok? Porque eles vão estar na mesma eleição. Aí, o que acontece? Eu vou ter que representar 513 agora numa porção menor 11. Como que eu vou fazer isso? Eu vou desprezar os outros 502 deputados? Não. Eu vou aplicar o PPP. O que o PPP diz? Que nos órgãos de composição menor, como a mesa e as comissões, deve ser garantida tanto quanto possível, porque matematicamente nunca vai ser perfeito, o princípio da representação proporcional de cada partido, ou, hoje em dia, federação, porque também pode ser federação. Ou, no caso ainda da Câmara, bloco. Cada partido, federação ou bloco deve ser representado proporcionalmente. Como assim, André? Se eu sou petista, da esquerda, gosto do PT, e o PT, vou chutar números aqui que não são reais, e o PT elegeu 52 deputados, ou aproximadamente 1/10, para cada cargo da mesa que ultrapassar o número 10, eu tenho que ter uma vaga do PT. Para cada comissão que ultrapassar o número de 10, eu vou ter que ter
1/10 de vagas do PT. Se a CCJ tem 66 deputados, um partido qualquer, o PT tem mais de 10%, tá? Mas um partido qualquer que tiver 10% vai ter direito a 6 vagas. Essa é a ideia do PPP. Confesso até que eu esqueci da dúvida dele. Professor, sobre a representação proporcional partidária, como se dá de fato? É um acordo político ou discricionariedade do presidente? Não é discricionariedade do presidente, nem é propriamente um acordo político, tá? Agora, muita calma nessa hora. Agora, o regimento permite, no artigo 8º, parágrafo 1º, eu falo primeiro e escrevo segundo. No artigo 8º, parágrafo 1º, ele admite que se faça acordo e o acordo pode se sobrepor ao princípio da proporcionalidade puro, à matemática pura. Como assim, André? Lá está escrito assim, salvo composição diversa por acordo. Vamos lá no artigo 8º, parágrafo 1º, que é o que eu nem estou colocando esse aqui para vocês, né? Mas eu vou ler aqui que é rapidinho, que aí eu não tiro esse outro. Ele diz assim, ó, parágrafo 1º, salvo composição diversa resultante de acordo entre as bancadas, a distribuição dos cargos da mesa far-se-á por escolha das lideranças da maior para a de menor representação, conforme o número de cargos que corresponde a cada uma delas. Recentemente eu dei praticamente essa mesma aula lá para minha mentoria, e um aluno perguntou assim, professor, como é que faz esse cálculo aí para decidir de quem é as vagas? Falei, tá preparado? Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que esse cálculo nunca vai cair em prova. Eu acho. Até porque o examinador também não vai saber ele fácil, não. Inclusive, lá na SGM, que é o órgão, Secretaria-Geral da Mesa, que faz esse cálculo, tem um sistema para isso. Basta jogar os números e o sistema já te dá toda a continha. Mas como é que seria essa continha? Seria o seguinte, eu pegaria os 513, dividiria por 11, que é a quantidade de cargos em disputa, se for numa comissão CCJ, por exemplo, 66, aí eu vou encontrar o quociente, que é 46,64, esse eu sei de cor, esse é o quociente, que significa o seguinte, cada vez que um partido, federação ou bloco atingir 46,64, que não tem como a gente não vai pegar o 64, vamos colocar aqui por enquanto 46, depois a gente distribui sobras, tá? Cada vez que um partido atingir os 46,64, ele vai ter direito a uma vaga. Então, o PT, de verdade, ele fez 86 deputados. E o PL fez 99. Então, o PL fez 2 quocientes eleitorais, ele tem direito a 2 vagas. O PT, que fez 86, ele tem 1,70 e alguma coisa. Ele vai acabar tendo 2 vagas por causa depois da divisão de sobras. Mas eu vou pegar esse número 99, vou dividir pelo quociente e vou encontrar quantas vagas o partido teve. E vai ter as sobras depois, porque as contas nunca vão dar exatas. É assim que a gente faz a conta, se não houver acordo. Ah, André, mas normalmente tem acordo. Normalmente tem acordo, pelo menos para a maioria dos cargos. Por exemplo, na eleição de 2023, para compor o biênio 2023-2024, o Lira fez um acordão e juntou todos os partidos que tinham na casa, com exceção de 2. PSOL e Novo. Em 2025... para o biênio 2025-2026, Hugo Mota conseguiu a mesma proeza, juntou todos os partidos da casa em um acordo, só quem não entrou no acordo foi o PSOL e o Novo, que nesse caso eles vão representar, na nossa régua aqui, as extremidades políticas que não fizeram acordo. O Novo numa extremidade direita e o PSOL numa extremidade esquerda. Mas que não são partidos extremos, não, tá? Eu estou colocando aqui só porque os outros se alinharam ao centro. Então, fizeram um acordão e decidiram que o Mota, que é do Republicanos e nem é o maior partido, seria o candidato oficial ali para presidente da casa. Decidiram que o Altineu Cortes, que é o do PL, seria o primeiro vice. Decidiram que a deputada Maria do Rosário, que é do PT, que é o segundo maior partido, seria a segunda vice. Então, na verdade, o acordo ele vai seguir muito a linha da proporcionalidade também. Ele não vai fugir demais. Ninguém, por acordo, vai falar, não, o presidente vai ser o deputado que só tem ali 5 membros do seu partido. Não, não vai acontecer isso. Não vai acontecer, porque ele não vai ter força política para isso normalmente. Mas, às vezes, pode sair aí umas malvadezas. Teve um caso, eu não era da Câmara ainda na época,
em que o PT não quis fazer acordo, o Centrão foi lá e elegeu o... Como é que era o nome dele, meu Deus? Bicho todo desajeitado, não ficou nem um ano de... Severino Cavalcante. Aí o Centrão foi lá e elegeu o Severino Cavalcante para presidente da casa, e o PT, que era o maior partido que deveria ter a vaga, não teve, né, para presidente. Acabou que o PT ficou sem vaga na mesa, ficou sem nenhuma vaga na mesa. Por quê? Porque o blocão que tinha lá acabou escanteando ele. Então, o Severino Cavalcante acabou sendo eleito, mesmo sendo de um partido bem menor ali, sendo representante de que eles chamam do baixo clero, né, que são deputados com pouca expressão política. Mas acho que deu para esclarecer essa. Vamos mais uma. Thaís, já quero terapia coletiva na mentoria. Pode me chamar, eu ajudo. Nós temos os encontros mensais com as psicólogas, já teve um encontro. Pois é, a falta de cargo eu já tenho, só dá para melhorar agora. Eu perdi, que ótimo saber que as mensagens que são mensalmente, vocês, tal. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Sou professor de redação, é importante colocar as palavras-chave. Muito bem, a Thaís está sempre lá no meu grupo, né, Thaís? Também faria essa aposta se houvesse o concursos Bet. Olha só, vamos ganhar nos concursos Bet. Eu nunca postei numa Bet. Gente, aquilo ali é só para perder dinheiro, tá? Avisem os pais, os tios, os irmãos de vocês. Não deixem ninguém jogar naquilo lá, não. Só quem ganha a banca. Deixa. Regimento da discursiva de técnico também, acredito sim, tá, Ingrid? Vamos falar um pouquinho aqui do técnico. Olha só. O técnico na Câmara hoje, gente, ele é igualzinho o analista, só que ganha menos. É o mesmo cargo no sentido de mesmas funções, de mesmas atribuições, muda um pouquinho as palavras, enquanto o analista vai ter alguma coisa tipo de gestão, coordenação, supervisão, o técnico vai ter palavras mais do tipo assim, execução, operação, esse tipo de coisa. Mas a ideia é que os dois fazem a mesma coisa. Como eu disse para vocês, eu me dediquei à minha carreira lá na Câmara, e há muito tempo eu sou chefe. Há muito tempo eu tenho função de chefia, de coordenação, de gestão lá. E eu tenho, sob a minha supervisão, vários servidores. Hoje a minha equipe é pequena, mas eu já tive uma equipe de mais de 50 pessoas, em que eu tinha vários técnicos e vários analistas e todos fazendo a mesma função. Então, assim, eu acredito que o edital novo, inclusive hoje também me perguntaram isso, numa entrevista que eu fiz lá com um aluno. André, eu, na verdade, até queria focar para técnico. Como é que eu faço? Eu falei, não faz isso agora. Foca no analista. Por quê? Porque o edital de técnico tem tudo para mudar. Tudo. Ele foi em 2007, foi FCC, era nível médio, e naquele tempo você amarrava cachorro com linguiça. Era outro tempo, gente. Não dá para seguir mais aquele edital, não. Então, eu acredito que o edital vai vir diferente, vai vir com uma pegada muito parecida com a da analista, com mais conteúdos e com foco, sim, no rendimento, mesmo na discursiva. Agora, a discursiva para técnico, eu acho que deveria ser mais branda mesmo, tá? Eu acho que o nível de profundidade deveria ser bem menor mesmo. Seria uma redação um pouco mais conceitual, mais dissertativa mesmo, não tipo descritiva, né, de conteúdos, e não, assim, estudo de caso, sabe? Ou alguma coisa com comandos muito específicos, como foi o de 2023, que colocaram lá vários tópicos específicos na redação. Então, eu acredito nisso, mas, assim, é minha crença, não estou baseando em nada, é o que eu faria se eu fosse administração pública, tá? Vale lembrar que ainda não temos banca, pode ser CES, FGV, muito bem. Fale um pouco de como o senhor acha que vai ser a prova do técnico, então falei. Professor, como funciona o recurso da comissão apresentado à mesa sobre questão de ordem, né? Ixi, Maria, essa é difícil. Essa é difícil. Essa recentemente um professor me mandou uma mensagem. André, o que tu acha disso? Eu falei, caramba, isso aí tá difícil, né? Essa é uma parte que o regimento deu uma pisada na bola. Tem muitas, mas ele deixou meio em branco. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o regimento e vou mostrar o problema e não vou dar solução, não, já aviso. Se estiver achando ruim, me desculpa, mas é assim mesmo, tá? A vida é injusta, acostume-se, a vida é injusta. Lá no artigo 95, ele fala sobre o item questão de ordem. Questão de ordem cai pra caramba em prova objetiva, tá? Cai pra caramba. Caiu muito no concurso de 2012, caiu muito para taquígrafo 2014, caiu uma questão em 2023 para consultor, então fique esperto sobre questão de ordem. Então, considera essa questão de ordem, toda dúvida sobre a interpretação do regimento na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição. Então, cabe questão de ordem sobre a Constituição Federal? É possível, desde que tenha repercussão na interpretação do regimento. Então, é possível sim. Tá? Por exemplo, o regimento até hoje prevê uma hipótese de sessão secreta. Alguém poderia falar, olha,
Eu acho que sessão secreta não é mais compatível com a Constituição. Então, seria uma questão de ordem. Mas vamos lá. Quando é feita uma questão de ordem, o presidente, ele vai lá e decide. O presidente decide. Então, ele fala o seguinte, ó, depois de falar somente o autor e outro deputado, que contra e argumente, cada um por 3 minutos, tá? É o tempo da questão de ordem. A questão de ordem será resolvida pelo presidente da sessão. Quando ele fala presidente da sessão, você já sabe que se aplica também ao presidente de comissão. Não sendo lícito ao deputado opor-se à decisão ou criticá-la em sessão em que for proferida. Tem que manter a ordem, tem que manter o respeito, tem que ter uma certa hierarquia. Então, assim, olha, eu não vou aqui dar nenhuma ideologia política, tá? Não me interessa se eu sou de esquerda ou de direita, mas o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados é muito feio para a nação como um todo, para o parlamento, assim, e fere a imagem da Câmara, né? Um deputado se agarrando à mesa, dizendo que não iria sair, sendo tirado à força por policiais legislativos. E eu escrevi no meu regimento lá comentado, né, nas minhas aulas em PDF, eu coloco lá, olha, eu nunca vi uma hipótese de policial legislativo tirar deputado à força do plenário. Eu tinha escrito isso, está lá no PDF até hoje. Mas pronto, agora a gente tem uma hipótese. Eu lembro que, para os deputados para quem eu assessoro, eu lembro que uma vez um deputado da minha assessoria lá, né, de quem eu tenho prestado assessoria, ele estava pisando na bola, ele estava fazendo besteira. E era até uma comissão mista, lá no Senado. E esse deputado ainda chegou, eu não posso dar muitos detalhes, senão vocês vão até saber, né? Mas ele estava atrapalhando e tal, e o presidente falou, olha, se você continuar, eu vou te tirar. E aí, na hora, eu não estava na sessão no dia, eu estava... muitas vezes eu não atuo lá em loco, tá? Eu fico mais na minha sala, eu tenho assessores que vão nas comissões, que vão no plenário, mas às vezes eu vou... Nesse dia eu estava na minha sala e o assessor mandou aqui, André, o presidente pode mandar tirar o deputado? Eu falei, pode. Pode, por quê? Porque no regimento fala que ele tem o direito de manter a ordem, está lá no artigo, acho que 73, alguma coisa assim. Para manter a ordem, é possível que ele venha a tirar um deputado, sim. Mas voltando aqui, o presidente, então, ele tem que ser respeitado. Se ele decidir uma questão de ordem, não pode o deputado querer fazer bagunça. E olha, hoje eu olho para aquele plenário e às vezes eu sinto um pouco de vergonha. Assim, há 10 anos não era tão estranho como está hoje, sabe? Hoje está muito clima de quinta série, assim, parece a turminha daqui e a turminha dali, assim, não tem mais o respeito ao local, sabe? A gente está no órgão máximo de representação do povo. Tinha que manter uma liturgia, tinha que manter ali uma seriedade, tinha que levar aquele negócio mais a sério mesmo. Eu vejo os deputados muito brincalhões, sabe? Muito cheio de gracinhas e tal. Então, assim, o presidente, ele vai decidir e está decidido, é isso que está dizendo. Agora, eu quero recorrer. Poderá recorrer da decisão da presidência para o plenário. Todo mundo fala errado. O presidente mesmo, já vi várias vezes, o presidente fala assim, está decidida a questão de ordem, recorra para a CCJ. O presidente da CCJ vai recorrer, não está certo, não. Recorra para o plenário. Acima do presidente seria o plenário todo. Agora, o parecer vai ser da CCJ, ouvintes da CCJ. Como ele interpõe o recurso perante a mesa e ele é distribuído para a CCJ, todo mundo fica falando, vou recorrer para a CCJ. Não, você não vai recorrer para a CCJ, não. Nesse caso, o recurso é para o plenário com a oitiva, ouvindo com o parecer da CCJ. Beleza. A CCJ, então, vai dar o parecer em até 3 sessões e o plenário vai poder decidir, submetido depois à decisão do plenário. Ninguém nunca pauta recurso em plenário de questão de ordem. Óbvio, né? O presidente não vai pautar um recurso contra ele. Mas, tirando isso, vamos agora para o 57. O 57, ele é específico para as comissões. E olha que era para a gente falar só do artigo 1º ao 19A. Vocês me enganaram, viu? A gente já foi até no 243 hoje, mas tudo bem. Eu acho que estudar regimento é assim mesmo, sabe? A gente não tem que se prender a um artigo, não. A gente tem que caminhar mesmo no regimento. Artigo 57 e 21. O membro, ainda bem que eu sei, porque se eu tivesse estudado só até o 19A, porque quando a gente começa a dar aula, a gente estuda a matéria que vai dar aula naquele dia. Se o aluno perguntar muito, fala, não, a gente vai ver isso depois. Ainda bem que eu sei, hoje em dia, um pouquinho disso aqui. Mas eu lembro, por exemplo, no concurso de 2012, eu não era formado ainda, hoje eu sou formado em ciência política, mas eu inventei de dar aula de ciência política. Eu estudava o mundo, uma semana antes da aula, para ir lá dar aquela aula. Eu estudava todos os livros que eu podia daquele assunto. Mas, assim, se o aluno fosse perguntar fora daquele assunto, eu estava ferrado, né? Porque só ia estudar aquilo numa outra semana. Mas, brincadeiras à parte, vamos lá. O membro da comissão pode levantar a questão de ordem
sobre a ação ou omissão do órgão técnico que integra, mas somente depois de resolvida conclusivamente pelo seu presidente, poderá ser a questão levada em grau de recurso por escrito ao presidente da Câmara, sem prejuízo do andamento da matéria em trâmite. Então, eu entro com a questão de ordem, imagina que eu sou deputado. Presidente, não sei o que, então, como é que faz nessa questão aqui do regimento? Aí o presidente, é assim, assim, assado. Mas, presidente, não concordo, quero recorrer. Então, eu vou levar em recurso para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara quem vai decidir o recurso da questão de ordem em comissão. Não sei se era bem essa dúvida, se for essa, até está resolvido. O que é um pouquinho mais difícil, na verdade, não é nem essa. O que é um pouquinho mais difícil, eu até vou deixar para lá, vocês vão estudar depois, é o recurso na reclamação, que é o 96. Esse aqui é um pouquinho mais chato, que eu lembro que um professor até me falou, André, o que tu acha disso aqui? Eu falei, isso aqui está meio difícil. Porque ele manda aplicar o 95, ele fala assim, qualquer fase da sessão de reunião poderá ser usada a palavra para reclamação. Beleza. Aí, ele fala aqui, aplicam-se as reclamações às normas referentes à questão de ordem. Então, eu aplico o 95. Só que quando ele vai falar da reclamação em comissão, ele coloca aqui que somente depois de resolvida pelo seu presidente da comissão, poderá ser levada em grau de recurso por escrito ao presidente da Câmara ou ao plenário. Então, aqui fica, André, para onde que vai? Eu entendo que é ao presidente da Câmara mesmo, tá? Mas não posso dizer com certeza. Se cair na prova do jeito que está aqui, marca verdadeiro. Okay? Se cair que é o presidente da Câmara, verdadeiro. Se cair que é o plenário, também é verdadeiro. E melhor ainda se cair desse jeito. Mas eu se fosse para escrever na redação, eu escreveria que pelo parágrafo 3º, que ele manda aplicar a mesma lógica da questão de ordem, o recurso deveria ser ao presidente da Câmara. Beleza? Mas era questão de ordem, estava até mais fácil, né? Então, acredito que eu resolvi. Como funciona o recurso da comissão apresentado à mesa sobre questão de ordem? Então, recurso ao presidente da Câmara, e o presidente da Câmara sozinho é quem decide o recurso sobre a questão de ordem que foi feita em comissão, ok? Lembro que, inclusive, eu consegui uma vez, eu fiz um recurso, um deputado estava na CLP, Comissão de Legislação Participativa, e na CLP eles estavam fazendo uma convocação de um ministro. E aí, eu lembro que o meu chefe, na época eu era chefe de uma equipe, e o meu chefe de gabinete, ele virou para mim e falou assim, André, vamos fazer um recurso dessa questão de ordem aqui. O deputado foi lá, questão de ordem aqui não pode convocar ministro e tal, tal, tal. Aí, assim, se você vai no regimento, o artigo 24 do regimento, ele vai falar que as comissões podem convocar ministros de Estado. Lá no 24, as comissões podem convocar ministros de Estado. A CLP, Comissão de Legislação Participativa, é uma comissão. Então, assim, ao pé da letra, poderia. Porém, aqui fala, para prestar informações sobre assunto previamente determinado, de acordo com a matéria de sua competência. E aí, qual é o problema? A CLP, que é a Comissão de Legislação Participativa, ela é uma das únicas comissões que ela não tem uma matéria própria de competência. Ela vem para receber sugestões da sociedade civil e tentar transformar aquilo em projeto. Então, nosso recurso lá em questão de ordem, a gente fez a questão de ordem, né? O deputado, a gente não faz servidor, pelo amor de Deus. A gente faz por escrito e dá para o deputado. Aí o deputado vai lá e, presidente, questão de ordem, a CLP não pode convocar o ministro tal porque não é matéria de sua competência. O presidente da comissão, óbvio, diz, não, claro que pode. Aqui, ó, artigo 24, inciso 4, pode convocar ministro de Estado, está até na Constituição, o presidente diz desse jeito. Aí tá bom, aí vamos recorrer. Aí a gente recorreu, fez o recurso, fiz lá um recurso bem bonitinho, e o recurso foi deferido, o presidente da Câmara invalidou a questão de ordem respondida pelo presidente da comissão e determinou que a CLP não poderia convocar ministros de Estado. Ó, se cair na tua prova, vale aí por questão de ordem, a CLP não tem competência para convocar ministro de Estado, por quê? Porque ela não tem um campo próprio de atividade. Por outro lado, a CFFC, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que tem como competência a fiscalização em geral da administração pública, pode convocar ministros de diversas áreas. E, recentemente, fizeram recurso em questão de ordem contra essa decisão do presidente da CFFC e o presidente da Câmara, não, o CFFC pode convocar sim, é fiscalização, então vamos fiscalizar o poder público. Ok?
Não tem ninguém com a mão levantada, eu vou para o chat, Só um tá? comentário rápido, professor, que a Sim. questão de ordem tem que ser objetiva e indicar o inciso do regimento que está sendo questionado. Aí vira e mexe a gente vê, presidente, questão de ordem. Qual artigo? Com base no artigo 95. O Cunha, o meu malvado favorito, Eduardo Cunha, contam as más línguas lá, as fofocas, diz que o Eduardo Cunha, quando ele entrou para ser deputado a primeira vez, ele estava acho que já no 4º ou 5º mandato, quando ele foi presidente da Câmara, quando ele entrou a primeira vez, ele pagou, na época, um assessor que era um dos melhores plenaristas, os melhores regimentalistas da Câmara, para dar aula particular para ele. E ele ficou um tempão tendo aula particular de regimento. E esse cara, ele falava, olha, foi um dos melhores alunos que eu tinha, o cara é sagaz, ele é muito inteligente, ele pega tudo no ar, cara, 3 dias ele já estava me dando aula. Então, assim, o Cunha aprendeu o regimento inteiro. Aí, quando ele virou presidente da Câmara, o deputado fazia, presidente, questão de ordem. Aí ele, qual artigo, deputado? Por favor. Aí, artigo 95. Aí ele já dava aquela risadinha assim, deputado, 95 é sobre questão de ordem. Qual artigo o senhor está... Ele tirava a onda, ele ainda dava essa sacaneada. Qual artigo o senhor está falando? Aí o deputado, qual artigo é assessoria? Eu 183. Aí o Cunha já falava, olha, deputado, o 183 é isso, isso. Não cabe nesse... Aí, tipo assim, ele já falava na lata, sabe? Ele nem precisava de assessoria, era um negócio assim, diferenciado. Hoje em dia, a maioria dos presidentes sabe PN de regimento. Mas o Cunha, claro, tem todos os seus defeitos lá por ter feito tudo que fez, né? Com todas as coisas que fez. Deixa eu ver mais. Plenários 513, plenários são todos. Plenário é a mesa? Não, plenário 513, isso mesmo. A mesa é a mesa diretora, tá? São os 11 deputados que são eleitos e os 7 titulares que compõem a mesa propriamente dita. Então, são os 7 que dirigem a casa. Hoje eu sei um pouquinho. Amanda Silva rindo ali. Era sobre o presidente julgar o recurso. Não entendi o papel do plenário. Então, não tem papel do plenário quando o recurso for em questão de ordem da comissão. Vai ter plenário quando o recurso for contra a questão de ordem do presidente da Câmara. Ok? Aí eu trouxe o problema da reclamação, porque ele fala presidente ou plenário na reclamação. Na reclamação é que ficou na dúvida. Mas na questão de ordem, deixa eu voltar lá no 57, na questão de ordem do 57, inciso 21, não tem dúvida. O recurso é por escrito ao presidente da Câmara. Então, não tem plenário no caso do recurso em questão de ordem para a comissão, tá? Alguém poderia falar assim, professor, mas o certo não seria fazer recurso contra a questão de ordem do presidente da comissão para o plenário da comissão? Olha, poderia, eu acho que é uma mera opção política. Escolheram fazer o recurso para o presidente da Câmara, nesse caso, ao invés de fazer para o plenário da comissão. Porque provavelmente o presidente da Câmara entende mais de regimento do que o plenário da comissão. Essa seria a lógica, na minha opinião. Então, creio que está esclarecido, né? Então, questão de ordem de comissão, o presidente da comissão decide. E o recurso para o presidente da Câmara. Questão de ordem em sessão, o presidente decide e o recurso para o plenário via da CCJ. Perfeito. A Thaís já colocou ali o resumão para todo mundo. É isso aí. E esse resumo vale a pena até a gente fazer aí uma espécie de mapa mental, né? Então, coloca lá, questão de ordem, comissão, decide, presidente da comissão, recurso, presidente da Câmara, questão de ordem, plenário, decide, presidente da Câmara, recurso, plenário, ouvida a CCJ. Então, faz aí um esqueminha que fica legal sobre isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu normalmente peço para que essas aulas online, como elas são muito dinâmicas e muito rápidas, a gente fica ali mais ou menos entre 1h30, 2 horas, tá? Aula ao vivo até consigo mais, porque a aula ao vivo é um pouco mais tranquila, mais devagar e tal, mas a aula online, até a própria garganta vai ficando no finalzinho. As minhas aulas mesmo para mentoria, no máximo eu chego ali em 2 horas, eu falo, não, gente, deu, mas a gente vai ter outros, tá? Thaís vai me chamar aí para mais vezes, Thaís, até peço assim, que se a gente puder fazer ali naquela semana entre Natal e Ano Novo, pode ser um período legal, tá? Principalmente depois do dia 20, deixa eu ver como é que vai estar nessa semana aqui. Depois eu vejo isso com a Thaís, é melhor, né? Melhor do que cansar vocês no final. Isso, a gente vê uma data para a gente fazer o segundo encontro. Aí o segundo, pessoal, a gente quase não andou ali nos primeiros artigos do regimento, mas a gente pode ir nessa mesma toada, vocês vão fazendo dúvidas, a gente vai trazendo aqui, vai explicando, vai trazendo os links com outros artigos do regimento. Olha, hoje, nas minhas contas aqui onde a gente passou pelo artigo 4º, passamos pelo artigo 7º,
passamos pelo artigo 243, passamos pelo artigo, deixa eu ver o que mais, 8º, pelo 58 da Constituição, fomos lá no 25, parágrafo 2º, e também no 79, parágrafo 2º, falamos também no 8º primeiro, agora a gente pegou o 57 e 21, pegamos também o 95, e por aí vai. E a gente vai destrinchando aí mais artigos. Falei do 73 também, do presidente manter a ordem ali, do caso que aconteceu ontem em plenário, né, um caso ruim para a imagem em geral do parlamento, dos deputados em geral. Mas é isso. Ok, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei o quórum aí, tinha chegado a 60 e tantas pessoas, quase 70, acho que online. Agora estamos em 40. Mas excelente. Eu sei que muitos vão deixar para querer assistir a aula depois, mais acelerada, que hoje o povo é assim. Eu até tento falar acelerado para tentar agradar todo mundo, aos gregos e os goianos. Mas é isso, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Torço demais pelo sucesso do projeto como um todo, de vocês, em particular, individualmente, que vocês consigam também, consigam vencer na vida pelo caminho aí da porta da frente, né? Dos estudos, da dedicação. Vale a pena, tá, pessoal? Como a gente falou aqui, você não tem o controle sobre o resultado, você não tem o controle sobre a banca, você não tem o controle sobre o que vai cair, mas você tem o controle do processo, dos seus estudos, da sua dedicação, e isso vai ser importante, e tenha certeza, isso vai ser recompensado. Se não for o concurso da Câmara, vai ter outro, e depois outro, e depois outro, e o conhecimento nunca é perdido, tá? Tem coisas, às vezes, que a gente estuda e a gente pensa, pô, mas estudei tanto isso e não valeu de nada, não caiu nada no concurso, quando você vê no outro concurso, despenca. Então, vamos para frente, vamos juntos, tá? A Thaís passa meu contato aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão. Elogio também, é bem-vindo sempre, óbvio. E estou aqui de coração para ajudar vocês, tá? O que eu puder também, estou disponibilizando materiais. Muito, muito obrigada. Foi sensacional. Só agradecimento mesmo. Obrigadão, obrigada por todos também que ficaram, que participaram. Excelente. Valeu. Estou encerrando aqui a gravação e encerro a reunião logo em seguida. Um grande abraço, pessoal. Boa noite, pessoal.